Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e este é o nosso quinto vídeo da série Como criar uma API REST utilizando o Delphi. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a comprimir o conteúdo trafegado pela nossa API, de forma bem simples e com foco na prática. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de deixar aquele like de confiança, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a importância de se utilizar a compressão de conteúdos na nossa API. A gente vai entender o que é o header Accept Encoding e o header Content Encoding. E a gente vai ver na prática, dando sequência à nossa API, utilizando o middleware de compressão do Horse. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender a importância da gente comprimir o conteúdo que será trafegado na nossa API. Vale lembrar que quando a gente fala de API, uma coisa muito importante é a gente sempre pensar no conteúdo que será trafegado, ou seja, na quantidade de bytes que vai ser enviado via rede. Isso é muito importante porque a quantidade de bytes interfere drasticamente na velocidade da sua API. Ou seja, quanto menor a quantidade de bytes trafegados na rede, mais rápido vai ser a sua API, mais rápido vai ser o tempo de resposta para o seu usuário. Por isso, quando a gente comprime o conteúdo que é trafegado ou que é gerado pela nossa API, a quantidade de bytes é reduzido, mas o conteúdo não é modificado, o que vai aumentar a velocidade e a satisfação do seu cliente ao consumir a sua API. Bom, pessoal, e para quem não conhece o header Accept Encoding, vamos entender que ele vai ser um header utilizado do lado do cliente para informar o servidor, ou seja, informar a nossa API de quais os tipos de compressões que ele, cliente que está consumindo a API, consegue gerenciar. Ou seja, não basta a nossa API ser capaz de fazer o encoding de diversas maneiras, sendo que quem está consumindo não é capaz de entender esse conteúdo. Então, através do header Accept Encoding, quem vai consumir a API, ou seja, na requisição, no request, é passado esse header para informar quais os tipos de codificação que quem está consumindo consegue decifrar. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês de exemplo, onde eu tenho várias passagens do Accept Encoding. Obviamente, em cada requisição a gente vai passar apenas um, header com o mesmo nome, Accept Encoding. Mas aqui a gente pode observar que eu posso falar para a API que eu apenas entendo o tipo de codificação gzip, ou que eu consigo decifrar o gzip, o compress, o br, ou seja, eu entendo qualquer tipo aqui no último. Então, essa tabelinha é apenas um exemplo da forma que a gente vai poder passar o tipo de codificação que eu, cliente, entendo para a nossa API que está lá no servidor. Bom, ainda sobre o Accept Encoding, pessoal, quando esse header, ou seja, quando essa request chega do lado do servidor, ou seja, ele chega na nossa API, o servidor ele vai selecionar quais dos tipos de codificação passados pelo cliente o servidor é capaz de gerar. Ou seja, se você passou para ele que você entende 3 tipos de codificação, mas o servidor entende apenas um, ele vai verificar se esse tipo de codificação que ele entende está nesse header Accept Encoding, e aí ele vai informar para quem solicitou, através do header Content Encoding, ele vai falar o seguinte: olha, você solicitou X, mas eu estou te devolvendo com essa codificação. Então, o header Accept Encoding é para o cliente informar quais tipos ele espera, e o header Content Encoding é para o servidor informar qual tipo de codificação que ele utilizou naquele conteúdo. O servidor também tem o direito de escolher não comprimir o conteúdo da resposta. Isso devido a 2 motivos. O primeiro é porque o conteúdo ele já pode estar compactado. No caso, quando a gente trabalha com imagens, elas já são compactadas, então vai ser enviado o stream da imagem. Então, o conteúdo ele não é possível comprimir, ou se você tentar realizar a compressão de uma imagem, por exemplo, em vez de reduzir a quantidade de bytes, ele pode acabar se tornando um pouco maior ainda. E um outro motivo muito comum do servidor optar por não comprimir o conteúdo da resposta é no caso do servidor já estar sobrecarregado, ou seja, ele já está com alto processamento de dados, e para evitar que mais processamentos sejam levantados, ele opta por não realizar a compressão do conteúdo. Tipicamente, a Microsoft ela recomenda a não compressão do corpo da resposta se tiver mais de 80% do poder de processamento computacional.
E quais são os tipos de codificação, ou seja, as diretivas que a gente pode passar no header Accept Encoding? Bom, tem o gzip, que é bastante utilizado, que ele é um formato de compressão utilizando este algoritmo de compressão, o LZ77. Tem também o compress, o deflate, o BR, que são todos tipos de compressão baseado em algum algoritmo. O asterisco ele serve para indicar que você está aceitando qualquer tipo de conteúdo codificado, ou seja, para quem está consumindo é indiferente a codificação que será utilizada. E um importante é o identity, pessoal, ou seja, quando você passa o identity, você quer falar para a API que você quer o conteúdo sem nenhuma transformação. Bom, pessoal, então como eu já disse, o header Content Encoding ele vai ser utilizado para a API informar para quem solicitou o tipo de codificação ou os tipos de codificações que ela utilizou no conteúdo da resposta. Então aqui, mesma coisa, eu coloquei uma tabela para vocês com exemplos de retornos, utilizando o Content Encoding no header. Então aqui a gente pode passar o Content Encode passando o gzip, ou seja, eu, API, utilizei o algoritmo de codificação gzip para comprimir o conteúdo da resposta, ou eu utilizei o compress, o deflate. Eu posso também utilizar dois tipos de codificação, ou seja, eu posso comprimir o conteúdo da resposta duas vezes. Enfim, isso daí vai de acordo com a sua necessidade. E aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, para ficar mais claro. Então, no lado do cliente, a gente pode anunciar uma lista de esquemas ou uma lista de diretivas de compactação que vai ser enviado na nossa requisição para informar o servidor ou para informar a API que eu entendo aqueles dois tipos de codificação. Então, no caso aqui, a gente realizou uma requisição onde eu informo ao servidor que eu entendo o gzip e o deflate. Já o servidor vai processar tudo o que ele tem que fazer, vai pegar o conteúdo da resposta, vai comprimir de acordo com o algoritmo que ele, servidor, está apto a realizar, e aí ele vai informar a quem solicitou, ou seja, ele vai informar ao cliente, utilizando o header Content Encoding, falando o seguinte, olha, você solicitou o gzip ou o deflate, e eu utilizei o gzip na codificação. Então é assim que vai funcionar, pessoal, o processo de compressão de conteúdo em uma requisição e resposta via API. Bom, então agora a gente vai dar sequência à nossa API que a gente havia criado nos vídeos anteriores, onde a gente vai estar utilizando o Meteor Compression, e aqui eu coloquei um exemplo de uso dele, então praticamente a gente vai ter que instalar o Meteor utilizando o Boss, e aí para utilizar a gente vai dar um app.use passando o compression, a gente vai ver isso na prática, mas eu queria colocar esse slide para lembrar vocês de como funciona a utilização de Meteor. Se eu não me engano eu expliquei isso para vocês no terceiro vídeo da nossa série, mas aqui só para fazer uma recapitulação, então o Meteor sempre vai ficar entre a requisição e a nossa aplicação, e entre a aplicação e a resposta para o usuário. Ou seja, antes da requisição chegar no código que a gente vai implementar, ele passa pelos Meteors, e depois que ele executa o código que a gente implementou, ele passa novamente pelos Meteors para assim depois dar a resposta para o usuário. Então, pessoal, antes da gente voltar para o nosso projeto, eu quero mostrar aqui para vocês o Meteor, a página aqui do GitHub no Meteor. Então, se vocês vierem aqui no GitHub do Horse, aqui no projeto do Horse, nos Meteors oficiais vai ter o Meteor de compressão. E aqui dentro do Meteor de compressão, eu queria mostrar para vocês uma estatística muito legal, muito interessante, que aqui ele fala o seguinte, olha, sem a utilização de Meteor, esse código aqui, que basicamente vai ser o que a gente vai fazer, ele demora para ser executado 108 milissegundos, sem a utilização do Meteor Compression. Com a utilização do Meteor de compressão, ele vai demorar 126 milissegundos. Por que teve essa variância, pessoal? Porque ele tem um processamento para compactar todo o conteúdo que vai ser trafegado. Isso é óbvio, beleza? Então, olha só, pessoal, que bacana o custo-benefício da utilização desse Meteor. A quantidade de bytes trafegada sem a utilização do Meteor Compression é de aproximadamente 16.000 kbytes, pessoal. Já com a utilização do Meteor Compression, o mesmo conteúdo, sem mudar uma vírgula, cai para 236 bytes, ou seja, de 16.000 kbytes passou para 236 bytes. Olha só que bacana. E já aproveitando aí então, eu vou copiar aqui o nome Horse Compression, vou lá na pasta do nosso projeto, então eu tinha salvo aqui na pasta backend,
Com o botão direito do mouse, vou abrir um terminal, vou dar aqui um boss i, né, para instalar, vou passar o nome do projeto, Horse Compression, e a instalação do Meteor será realizada no nosso projeto. Então, já com o Meteor instalado, vou voltar para o nosso projeto. O Delphi vai falar que teve modificações, vamos dar um yes, né, para tudo, aceitar, recarregar todo o projeto. Vamos vir aqui, pessoal, na página novamente, vou só copiar isso daqui. Uma observação, pessoal, aqui está até escrito na documentação, sempre que você utilizar o Meteor de compressão e o Meteor Johnson para se trabalhar com JSON, o Meteor de compressão ele deve vir antes da definição do Meteor Johnson, beleza? Então vamos vir aqui na nossa API. Então aqui a gente tem a definição do Meteor Johnson, como diz a especificação lá, eu tenho que colocar o compressio antes. Ele não está achando aqui, então eu tenho que fazer o uses, né, do Meteor. Só copiar aqui, ó, o horse.compression. Vamos voltar para o nosso projeto, colocar um horse.compression no uses. E basicamente ele já achou aqui a nossa classe de compressão, beleza? Bom, antes da utilização dele, eu vou deixar essa linha comentada e eu vou copiar aquele exemplo que está aqui no GitHub, pessoal, só para a gente ver. Então aqui a gente tem as 3 rotas que a gente tinha criado na aula anterior e antes dela eu vou colar aquele conteúdo que está lá. E aqui, pessoal, ele faz o seguinte, ele monta um JSON de um tamanho significativo para que quando a gente ativar, ou seja, quando a gente passar a utilizar o Meteor de compressão, a gente possa ver diferença na utilização do Meteor, beleza? Então, vou deixar esse código aqui basicamente do jeito que ele está. Ele vai fazer um for aqui de 0 a 1000 e vai criar vários JSONs, né, num JSON array, informando ping e pong no conteúdo do JSON, ok? Então, vamos mandar aqui nosso projeto rodar. Vamos abrir o Postman, pessoal. Vou copiar esse conteúdo aqui, criar uma nova requisição, vai ser get também, só que onde está users vai ser ping. Temos que informar o processo de autenticação, né, porque lembra que na aula anterior a gente implementou o Basic Authentication na nossa API. Então vamos definir aqui o Basic Authentication, o user e o password aqui. Então quando eu fizer a requisição, pessoal, sem a utilização do Meteor, repare que ele demorou 377 milissegundos para devolver o nosso JSON e ele também trafegou 15.077 kbytes, beleza? Então aqui, olha só, ele trouxe aqui todo o nosso JSON, a barra está até pequena aqui do lado, olha, está tudo o conteúdo aqui. Então tem 3.005 linhas trafegadas. E agora voltando lá para o nosso projeto, vamos parar ele, a execução dele. Vou descomentar essa linha de compressão e vamos compilar o projeto novamente. Voltando para o Postman, sem mudar, ou seja, sem alterar nada na nossa requisição, eu vou fazer o send e ele vai fazer novamente o mesmo processo, só que agora utilizando o Meteor, pessoal. Veja que o tempo foi de 372, o tempo varia muito, né, do processamento da máquina. Mas repare que o conteúdo agora já foi de 336 bytes, pessoal. Assim como diz aqui na documentação. Olha só, ele dá 15.077 kbytes e com a utilização do Meteor ele cai para 236 bytes, pessoal. Então a gente teve um ganho enorme no conteúdo que foi trafegado via rede da nossa API. E se vocês repararem aqui, olha só, todo o conteúdo JSON está aqui novamente, olha só. As 3.005 linhas não teve alteração nenhuma do conteúdo, porém, com a compressão, né, do tráfego ali, do conteúdo que foi gerado, a gente teve um ganho muito significativo de rede. Mas agora a gente vai entender como que o Meteor trabalhou então, pessoal. Então vamos adentrar aqui dentro do Compression. E um primeiro fator muito importante para a gente ver é que ele tem um parâmetro, pessoal, onde a gente fala o tamanho mínimo de compressão que a gente quer. Ou seja, o default aqui é 1024 bytes. Então, quando ele atingir 1024 bytes, aí sim ele vai fazer a compressão do conteúdo. Se o conteúdo trafegado for menor que 1024 bytes, ele não vai fazer nada, ele vai enviar o conteúdo da mesma forma. Beleza? Então, isso daqui já é um fator muito importante para você configurar na utilização da sua API. E agora, o que esse Meteor faz, pessoal? Então, basicamente, ele vai executar todo o nosso código. Veja que a procedure next ela é a primeira coisa a ser chamada, ou seja, ele vai vir aqui e vai executar todo esse conteúdo que a gente criou aqui na nossa rota.
Depois que ele executar todo aquele conteúdo, aí sim ele vai ser executado esse código. E aí ele faz o seguinte: a primeira coisa que ele faz é verificar nos headers da requisição feita pelo client quais tipos de codificação que ele está esperando. Se a gente vier aqui no Postman, pessoal, e vier aqui nos headers, olha só, aqui vai ter o header Accept Encoding. E por default, a gente não definiu, mas o Postman ele fala que ele, que é o cliente que está consumindo, ele consegue trabalhar com o gzip, com o deflate e com o br. Beleza? Então, se a gente voltar lá para o nosso Meteor, ele vai verificar se dentro do header Accept Encoding existe o tipo de compressão gzip, que no caso existe. Existe o deflate? Existe. Então, ele vai pegar o primeiro tipo de compressão. Esse Meteor ele está preparado para fazer apenas uma compressão do conteúdo e não apenas duas, como é possível, né? A gente já viu lá na parte teórica, é possível a gente fazer mais de uma compressão, porém esse Meteor atualmente ele está preparado para fazer apenas uma compressão. Ok? Então, no caso aqui, ele vai verificar que existe o header, né? No header Accept Encoding, existe o tipo gzip, e é esse tipo que ele vai implementar. Então, aqui embaixo tem todo o processo de compressão, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele vai implementar esse tipo de compressão. E aí, na resposta aqui para o usuário, pessoal, nos headers da nossa resposta, ele vai falar o seguinte, olha, o Content Encoding utilizado na nossa API foi o gzip, porque você falou que você espera o gzip. Então, eu realizei a compressão do conteúdo utilizando o algoritmo de gzip e eu te devolvi utilizando ele. Então, é basicamente dessa forma que funciona, pessoal, né, a utilização do Meteor Compression. Primeiro, ele vai verificar quais tipos de compressão que você está esperando, vai fazer a compressão e vai te devolver a compressão aqui definindo o Content Encoding, qual o tipo que ele utilizou. Ok? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, o funcionamento da compressão de conteúdos trafegados na nossa API. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque vem mais vídeos por aí e você vai ser sempre notificado assim que eu publicar os vídeos, se você estiver inscrito no canal.